Vamos lá, pessoal, voltando. Eu estava aqui no intervalozinho, nesse pequeno intervalo, né? Vendo aqui, acompanhando aqui, né? O cais de Floriano. Eu estive lá em Floriano no final de semana. Né? Fui lá no cais e eu aqui assistindo. Eu olhei assim, gente, isso é lá no cais em Floriano, né? Bom, a pergunta do Orlando, já teve sorteio? Quem ganhou? Que sorteio? Não estou sabendo, não. Fizeram um sorteio aí, não me colocaram também, foi? É para ganhar alguma coisa? A professora ajeitando aqui a gola, porque eu percebi que a gola está dobrada aqui. É para ganhar alguma coisa, Orlando? Orlando vai me responder, né? Vamos lá. Continuando a nossa aula da disciplina de Educação Tecnológica e Midiática, certo? Com o tema Propriedade Intelectual na Era Digital, nós falávamos anteriormente, né, que propriedade intelectual tem duas categorias, certo? Dois tipos, que é a propriedade industrial, tá? E direitos autorais. Direitos autorais, certo? Tem os direitos morais e os direitos patrimoniais. Olha aí, o livro do professor João Luiz. Livro sobre o quê? Eu sou curiosa, eu gosto de livros, viu, gente? Eu gosto de ler. É sobre o quê, Orlando? Diga aí. Continuando aqui nos nossos direitos patrimoniais, os direitos de propriedade podem ser transferidos total ou parcialmente, tá? Independentemente de haver um ônus. A transferência deve ser feita por escrito por um período máximo de 5 anos, salvo indicação em contrário, e é válida no país onde o contrato é assinado, tá? Olha aí a professora Sandra Mota respondendo a Orlando, dizendo que vai procurar saber. Sandra, procure saber, né? Bom, e aí a gente entra na questão da proteção da propriedade intelectual. A proteção da propriedade industrial e a proteção dos direitos autorais, né? Para solicitar o registro, olha aí o Theo que falou que era muito caro, que a gente pode registrar, a gente pode patentear, mas é muito caro, né? Para solicitar o registro de propriedade intelectual, a primeira coisa a fazer é buscar o órgão responsável, tá? Pelo tipo de propriedade intelectual na qual se deseja o registro. Qual é o tipo de propriedade intelectual que você quer registrar? É a propriedade industrial ou os direitos autorais? Certo? Se for os direitos autorais, para direitos autorais, o órgão responsável é a Biblioteca Nacional. Ela realiza o registro de obras intelectuais desde 1898, quando foi publicada a primeira lei específica brasileira sobre direitos autorais. Olha só, quando um aluno ele termina o curso superior, curso de bacharelado ou graduação, ele faz um trabalho final. Seja uma dissertação, né? Seja uma monografia, certo? Dissertação não. Uma monografia. Dissertação é pós-graduação a nível de mestrado. Faz uma monografia, que é o TCC, pode fazer o TCC em forma de monografia. E quando você faz, você tem que registrar onde? Na biblioteca da universidade. Né? Aquele registro é para autenticar o seu trabalho. É para patentear o seu trabalho. É como se dissesse assim, é direito meu esse trabalho aqui. Essa pesquisa quem fez foi eu. Esse levantamento de dados fui eu. Quem foi para o campo fui eu. Tá? É a mesma coisa quando você vai fazer um curso de mestrado e doutorado. Você faz toda a pesquisa. Você faz o levantamento de dados. Você coleta dados. Você faz toda a estatística. Então, aquele trabalho é seu. Quando termina, né, aí você vai registrar na biblioteca. Certo? Ponto. Está registrado na biblioteca. Se alguém chegar a publicar algo igual ao seu trabalho, igual que eu digo é na íntegra, né? De duas uma. Ou foi coincidência, ou então mesmo ele foi lá, pegou seu trabalho e simplesmente copiou.
plagiou. E não pode, tá? Porque já está registrado na biblioteca. Já é um trabalho registrado. Certo? Olha aí, Orlando, se não teve o sorteio, envia uns para cá, por favor. Tio do Rame, boa tarde. Bom, se for propriedade industrial, para registrar, para propriedade industrial, que abarca registro e concessão de marcas, de patentes, desenho industrial, transferência de tecnologia, indicação geográfica, programa de computador e topografia de circuito integrado, o órgão responsável é o INPE, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Tá? O Instituto Nacional de Propriedade Industrial tem por finalidade principal, né, segundo a Lei 9.279 de 1996, que é a Lei da Propriedade Industrial, certo? Tem por finalidade principal executar no âmbito nacional as normas que regulam essa propriedade industrial, tendo em vista a sua função social, a sua função econômica, a função jurídica e a função técnica, certo? É também sua atribuição se pronunciar quanto à conveniência de assinatura, ratificação e denúncia de convenções, tratados, convênios e acordos sobre propriedade industrial. Proteção sui generis. A proteção sui generis envolve o quê? O registro de topografia de circuito integrado, registro de cultivares, o acesso ao patrimônio genético e aos conhecimentos tradicionais. Vamos supor que uma cultivar é lançada, tá? Na produção vegetal. Pois é aqui, ó. É proteção sui generis. Vamos supor que temos que ter acesso ao patrimônio genético de um certo rebanho. Vamos registrar um certo rebanho. Proteção sui generis. Tá? Cada tipo de proteção sui generis é regulamentada por legislação própria. A forma de produção, a produção de cultivares, por exemplo, no sul do Piauí nós temos a produção de soja. Né? Então, o lançamento de cultivares, a produção de novos cultivares, proteção sui generis. Certo? No caso do registro de cultivares, o órgão responsável é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, regulamentado pela Lei 9.456 de 1997. O registro de topografia de circuito integrado é competência do INPE. Registro de topografia, INPE. Registro de cultivar, MAPA. Tá? E é regulamentado no registro de topografia de circuito integrado, é regulamentado pela Lei 11.484, de 31 de maio de 2007. Tá? O acesso ao patrimônio genético e a proteção e o acesso ao conhecimento tradicional associado são regulamentados pela Lei 13.123, de 20 de maio de 2015. Bom, e aí dentro da propriedade industrial, nós temos, além de marcas, nós temos patentes também. Patente é o direito concedido a um inventor ou titular pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial que oferece o uso exclusivo de uma invenção por um período limitado de tempo. O prazo máximo de proteção é de 20 anos em patentes de invenção e 15 anos nas patentes de modelos de utilidade.
20 anos e 15 anos patente de utilidade. E aí vem a pergunta. Professora, eu tenho uma patente de invenção, tá? Então, eu tenho uma proteção de 20 anos. Nesses 20 anos que eu tenho proteção, se alguém quiser ou alguém tentar copiar minha patente, publicar minha patente sem autorização, eu ganho na justiça, eu processo a pessoa vai pagar indenização, tá? Certo? Professora, e se passa o prazo máximo de proteção da minha patente, seja ela de 15 ou 20 anos, e eu não renovo? Aí chegou, passou de 15, passou de 20, e eu não renovo minha patente, eu não vou atrás, né? Não vou regularizar minha patente, porque tem a regularização de patente, né? Se uma pessoa copiar minha patente, divulgar minha patente, além desses anos de proteção, eu posso entrar na justiça? Você vai entrar. Mas e aí? Você vai ter direito? Você não regulamentou. Vai ter um probleminha aí, né? Vai ter uma confusãozinha na justiça. Certo? Beleza? Então, tudo, pessoal, tudo tem prazo de validade, né? É como processo. Como assim, professora? Sempre quando, por exemplo, quando você tem um processo de medida protetiva, tá? Tem o tempo. Sempre sempre a pessoa recebe um comunicado, um aviso. Tal data, comparecer ao fórum, ao tribunal, para regular, para dizer ao juiz se continua com aquela medida protetiva ou não. E justificar por que quer que continue. Certo? Tem que justificar. Se você quiser que continue, você vai lá no prazo estabelecido, na data estabelecida, leva, justifica, vai com o advogado, justifica, continua valendo a medida protetiva. Se você recebe o comunicado, né, a documentação, certo? E diz simplesmente, medida protetiva só tem validade por 1 ano. Tinha de 5. Tá? Diminuiu agora a validade, porque antes era 5 anos. Tá? Então, dentro desses 5 anos, sempre tem a renovação. Dentro dos 5, vai continuar? Vai. Aí, tinha que ir lá justificar que vai continuar. Se você não for lá na data marcada, como tem que ir lá, é como se você não quisesse continuar. A justiça entende isso. Né? A justiça entende isso. Que você não quer mais continuar. Então, pronto. Não foi, não justificou, pronto. Acabou. Não vale mais. Se acontecer alguma coisa com uma das partes que tá se sentindo protegido pela medida, que, na minha opinião, medida protetiva não protege coisa nenhuma. Tá? A gente vê aí os casos nos jornais, né? As mulheres passando por problemas aí, sendo agredidas, sendo vítimas, né? Aí quando vai atrás, não, tinha uma medida protetiva. E aí, proteger o quê? Né? É só trabalho. Porque olha que para a pessoa ir lá, sair de casa, só para justificar que quer renovar aquilo ali, é muito trabalho, gente. É cansativo. Na minha opinião, eu acho que o sistema poderia regular, atualizar, sem precisar a pessoa justificar se quer que continue ou não. Né? É uma segurança. E, infelizmente, acontece, mesmo tendo
a medida protetiva, acontece o que acontece. Certo? Para ser patenteada, a criação deve atender 3 requisitos. Certo? Primeiro, ser nova. A criação tem que ser nova, tem que ser novidade. A criação não ser uma solução tecnológica, tá? Óbvia para um técnico no assunto. E a criação tem que ter aplicação industrial. Pode ser usado na indústria, agricultura ou outros campos em escala. Tá? Olha aí, o Theo falando. São 16 anos de criação da Lei Maria da Penha, foi criada e ainda assim o índice de feminicídio, né, no Brasil é altíssimo. É altíssimo, Theo. E isso é o que a gente vê quando é divulgado, mas por trás, como diz aquela coisa, né, por trás das câmeras é muito maior. Né? E detalhe, não só tem a vítima não só tem a mulher como vítima, não. Tem casos também que o homem é vítima. Né? Certo? Tem homem também aí morrendo porque as mulheres... Né? Agora, o índice de mulher sendo morta por isso, o homem já tem a vida constituída, né? A mulher também tem a vida constituída, mas o cara tem aquele sentimento de posse. Né? Tô separado, tô casado, constituí família, mas aquela minha ex ali é minha posse. Gente, tem que tratar. Né? É um absurdo isso aí. Eu acho que não vai ter estudo no mundo que possa dizer que se isso vai acabar ou não e o que tem que fazer para acabar ou não. Né? Porque a justiça está aí, é feita uma medida protetiva, o cabo às vezes é preso, mas quando sai, prisão é o seguinte, eu ouvi isso de um advogado, e eu achei interessante. Ele diz o seguinte, a pessoa quando é presa, né, eu vou até fugir aqui da questão, mas tem a questão da lei aqui de crime e tudo, né? De duas, uma. Ou ele se conscientiza que fez a coisa errada, né, e sai bacana, né? Sai o quê? Consciente de que ele errou e que ele passou por aquilo, foi responsabilidade dele. Ele só passou por aquilo porque foi ele que causou aquilo mal para ele mesmo. Ou então ele sai pior. Né? Aí eu ouvi isso, eu disse, realmente é isso mesmo. Mas geralmente quando sai, não se conscientiza, não se converte, não tenta mudar, não vai admitir que errou. Ele vai sair com mais ódio. Né? Ele vai sair no ponto de se encontrar, vai fazer a mesma coisa, vai voltar e pronto. Né? E o que eu mais acho interessante é que ainda tem doida, né, que quando o caba sai da prisão, ainda, né, se junta com um caba desse. Não é não, José? Então, é complicado. Né? O ser humano é difícil de ser estudado. Muito difícil. Né? Bom, para usar uma inovação patenteada por terceiros, o interessado deve obter autorização, né, uma licença. Para consultar a patente, é no banco de dados de patentes que fica disponibilizado no INPE, no Instituto Nacional, né, de Propriedade Industrial, onde é possível acessar e fazer uma pesquisa pública. Certo? Registro de marca, ainda dentro da patente, é um direito que assegura ao seu titular o uso exclusivo da marca em todo o território nacional. Né? Bom, e aí a gente entra na questão do papel da propriedade intelectual na inovação. Tá? O papel da propriedade intelectual nessas tecnologias, na internet. Né? A propriedade intelectual, assim como o direito autoral, é o meio pelo qual pessoas e empresas protegem suas inovações. Né? A proteção objetiva, primeiramente, a identificação do criador, concedendo-lhe resguardo em caso de plágio, né? Ou uso indevido ou não autorizado de tal propriedade. Sem tal proteção, a inovação seria mitigada pela possibilidade de plagiadores. Sem proteção,
está simplesmente às margens de ter a possibilidade de plagiar, né? De ter oportunistas se aproveitando de condições mais favoráveis, tal como, né, econômica, territorial ou política, para explorar a inovação desenvolvida, tá, por terceiro, o que, por consequência, desestimularia o interesse na criação, visto a falta de resguardo de direito de exploração pelo criador. Tá? Olha aí o Adalto. Adalto participando. A marca, para ser usada em outros países, deve também estar registrada no respectivo país. Exatamente. Geralmente, as grandes empresas registram suas marcas, mesmo que não atuem no país. Tem que estar registrado no mesmo país. E isso a gente viu em slides anteriores, essa informação. Tá? A legislação brasileira atende às necessidades da propriedade intelectual básica de forma que protege, olha aí, e resguarda a propriedade intelectual e o direito autoral do Brasil. Contudo, a tecnologia avança e evolui de forma mais célere e eficiente, de modo que as regras se tornam datadas, né, e carecem de regramentos complementares. De forma similar, a lei da propriedade industrial possui elementos e condições que carecem de atualização. Todavia, em termos gerais, ela cumpre seu papel e regulamenta de forma clara os direitos e deveres relativos às marcas, patentes e desenho industrial. E a propriedade intelectual tem um papel relevante para a inovação, de modo que, com o advento das startups no mercado brasileiro, a inovação tem se tornado cada vez mais comum e chamado mais atenção no mercado internacional. Com tais interações, o brasileiro tem compreendido a necessidade e o valor do registro e proteção de sua inovação, marca e design. Gente, eu tenho uma empresa. Isso aí é um exemplo, tá? Eu tenho uma empresa e quero ampliar o público-alvo da minha empresa. Eu quero ampliar o mercado da minha empresa. Eu quero atingir o público internacional. Eu quero atingir o mercado internacional. Já vimos aqui outras informações que para uma empresa, para uma organização atingir o mercado internacional, ela tem que apresentar alguns índices, né? E apresentar algumas características e principalmente ser o quê? Essa empresa ela tem que ser certificada, tá? Certo? Ela tem que ter certificado ISO. Não é verdade? Vocês já viram isso? Para eu certificar a minha empresa, se eu quero certificar, é porque eu quero atingir o mercado internacional. Eu quero atingir o público internacional. Tá? São produtos certificados. Produtos certificados são produtos de marcas patenteadas. São produtos patenteados. Tá? Se eu vou patentear o meu produto e quando chegar lá, não tem como uma empresa internacional copiar o meu produto. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, lá fora, não vou dizer que nosso país não leva a sério, porque leva, né? Mas lá a legislação, ela pega mais no pé, tá? João Batista, boa tarde. Barro Duro, assistindo aula no YouTube porque a internet da nossa escola não presta. Eita. A internet, ultimamente, ela tá com um sinalzinho ruim, viu? Até na minha casa, o sinal da internet ainda tá ruim. Aqui, também, em alguns locais, com o celularzinho ligado, também tá ruim. Mas entre em contato com o suporte, tá bom, João Pedro? Beleza? Protocolo de Madrid. A morosidade dos processos no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual
se deve ao crescimento constante da demanda, né, com falta de respectivo crescimento no corpo de analistas e operadores capazes de dar vazão a tal. Nos últimos anos, contudo, o INPE tem reduzido seus prazos de processo, alcançando a média de 1 ano para deferimento, caso não haja intempéries, exigências ou oposições. Certo? Jardel, dizendo aí que tem alguém aniversariando hoje. Bom, em vigor desde 2 de outubro deste ano, o principal elemento do Protocolo de Madrid é a possibilidade de, por meio do pedido do registro protocolado, tá, pelo INPE, requerer semelhante e simultâneo registro em todos os demais países que aderiram. Com essa adesão, damos grande passo em direção à celeridade dos processos, redução de custos e morosidade, principalmente quando tratamos de processos em escala internacional. Como informado anteriormente, o Brasil carecia de estrutura interna para atender a crescente demanda de registros apresentada no INPE, e, contudo, em vista dos avanços tecnológicos em infraestrutura, o órgão conseguiu reduzir e facilitar o processo de registro de marcas e patentes, reduzindo o prazo médio, que em meados de 2010 era de 5 a 6 anos, tá? E em 2019 ficou para 1 ou 2 anos, tá? O prazo médio de registro. Bom, temos contratos, né, que não precisam de interferência do INPE, certo? A relação entre as partes é soberana por si, tá? Não sendo exigência legal o registro do acordo em órgão público, salvo quando tratasse da constituição de uma sociedade. Vai constituir uma sociedade? Tem que ter um registro de acordo em órgão público. O registro de contrato no INPE, assim como em cartórios, tem a finalidade de trazer maior segurança jurídica às relações acordadas, visando, no caso do INPE, maior proteção às invocações, criações e inovações reguladas, tá, em contratos, bem como as licenças e cessões acordadas. Ou seja, registrar dá mais segurança, né? Apesar de não ter contratos que não precisam, né? Mas registrar sempre dá mais segurança, te dá uma melhor margem de segurança, tá? Bom, nós temos leis, como a gente viu, que trata dessa questão da propriedade intelectual, que trata da questão da propriedade industrial e dos danos, dos direitos autorais. Mas como toda lei, né, sempre surge uma fragilidade, nós sabemos disso, né? Que toda a área do direito tem uma fragilidade. E aqui não deixa de ser assim. Tem uma fragilidade no âmbito jurídico a respeito da propriedade intelectual na internet, tá? Apesar do Brasil ter avançado e vem avançando ao longo do tempo, ao longo dos anos, isso na defesa dos direitos do autor e possuir legislação acerca da temática, ainda há insuficiência, né? Na medida em que não abrange todas as necessidades por ambos os lados. É como se a gente pegasse na Constituição e diz, a lei é direito de todos, né? Mas tem uns que têm mais direito do que outros. Não é verdade? Certo? Às vezes atende a necessidade de uns e de outros não. Às vezes protege uns e outros não, né? Aqui tem também a fragilidade. A internet evolui rapidamente e a cada dia novas configurações e métodos de piratear e plagiar são ampliados. Essa questão de sites, pegar o seu documento que está protegido e tirar a proteção, isso aí não pode. Mas tem gente que faz uso, né? Eu não vou mentir para vocês, eu já tirei proteção de muitos documentos para poder fazer um trabalho, para poder reunir informações e fazer o trabalho. Quem nunca fez isso? Né?
Muitas vezes nós somos cúmplices de ações de plágio e ações de pirataria. Somos cúmplices. Não quero dizer que nós estamos praticando isso, porque não estamos, tá? Nós não pirateamos nada, nós não plagiamos nada, certo? Se alguém disser assim, professora, esse texto que a senhora está dizendo aí, não foi a senhora que fez, não. Não, tá bem aqui, ó. Olha, o cuidado que a gente tem, o cuidado que os professores têm, ó. Fonte. Botou uma informação? Coloca a fonte. Né? Vocês aí são inteligentes, vocês sabem disso. Certo? Todavia, o ordenamento jurídico brasileiro não tem acompanhado, pois há questões ainda com subjetividade, a exemplo da punição, tá? A quem usufrui da pirataria, haja vista que a lei não estipula, olha aí, ó, a lei não estipula quem é o responsável pela ação. Se a pessoa que apenas publica o texto, o provedor do espaço editorial na internet, ou se ambos devem ser penalizados. Olha aí. Vamos supor que o João Pedro, né? Vamos supor que o Jardel, vamos supor que o Theo estão indo numa lan house, né? Simplesmente pegar, fazer um CD aí de aulas. Aulas preparatórias para concurso. Vamos supor. A lei vai culpar quem? Quem é o responsável pela ação de piratear isso aí? É a pessoa que está fazendo a atividade, que vai publicar. É o dono do espaço, que é o provedor. É o dono da lan house. A lei não estipula quem é o responsável. Né? Quem é que vai também entrar nessa onda? É o CD que eu vou comprar na mão do Theo? Porque se eu estou comprando, eu estou fazendo parte. É como se eu estivesse sendo cúmplice daquela pirataria dele. Certo? Além disso, o Marco Civil da Internet, que é a Lei 12.965, de 2014, não mencionou especificamente sobre a propriedade intelectual dos direitos autorais, sob justificativa que uma reforma para a Lei do Direito Autoral, que é a Lei 9.610, estaria em discussão. Tá? No entanto, ainda se espera a modificação, evidenciando mais uma vez a fragilidade legislativa concernente à propriedade intelectual. Tem que haver mudança de lei. Eu não digo nem mudança de lei. Tem que rever. Né? Ambos são punidos. Por isso é interessante não compartilhar a senha da internet. Né? Esses dias eu vi, olha aí o Adalto, esses dias eu vi um vídeo no Facebook, estava com milhares de visualizações, mas o cara nem mencionou o criador original, que foi um primo meu. Eu fui e avisei a ele sobre isso. Olha só, coisas que acontecem, né? Assim, debaixo do nosso nariz, que a gente conhece e o povo fica divulgando. As leis brasileiras deixam sempre brecha jurídica para tudo. Deixa. Foi o que eu falei. Lá, quando a gente vai certificar, quando a gente tem uma empresa certificada e vai atuar no mercado internacional, ninguém vai copiar nosso produto lá porque já está certificado. Pode acontecer, mas lá a lei é mais severa. Né? Aqui a gente traz produtos, réplicas de lá. E aí? Tem gente que tem comércio somente disso, minha gente. É só o que a gente vê. E ainda faz Instagram da loja. Para você ver como é a lei. Um empresário, né, comprava roupas em outro estado. Chegava aqui, tirava a etiqueta. Passou no jornal. Né? Tirava a etiqueta e mostrava, abria uma loja, certo? Em uma avenida muito chique daqui, abriu a loja e aí colocou a etiqueta como se fosse produção própria, criação própria. Olha aí. E o que é que deu isso aí?
Nada. Não deu em nada. A loja ficou fechada uma semana porque foi feita uma denúncia. Uma cliente reconheceu a roupa, certo? E disse que ali não era produção daqui, dele. Né? E ainda disse a marca e disse a loja do estado. E ainda disse, eu tenho o costume de sair de Teresina e comprar, né, roupa nessa loja pela qualidade, né, e preço barato. Resultado, o empresário trazia, tirava a etiqueta, colocava a etiqueta da loja que abriu, como se fosse produção própria daqui, dele, né? E o preço lá em cima. E aí? Isso é um caso, gente, que tinha que ter justiça. Deu em alguma coisa? Não, não deu. Tá? Eu fui pedir, certo dia, para um amigo, eu dei um pendrive, porque eu gosto de dirigir, principalmente quando eu estou viajando, né? Longas horas, eu gosto de botar um pendrive com músicas variadas. Eu peguei o pendrive e dei para um amigo. Disse, rapaz, grava essas músicas aqui. Aí ele brincando falou assim, tu tá pirateando. Eu disse, eu não estou pirateando. Eu não vou vender esse pendrive. O pendrive é meu. Certo? Olha aí, cuidado, os direitos autorais estão aí. Exatamente. Direitos autorais. Mas não aconteceu nada, Igor. E é o que a gente está falando sobre a fragilidade no âmbito jurídico a respeito disso. Fragilidade. Né? Olha aí o exemplo do Adalto. Né? O vídeo original foi do primo dele. Assim como muitas publicações têm em rede social, que você reconhece, olha, não foi nada disso, quem foi que filmou isso? E está divulgando. Né? É como se eu pegasse, fosse abrir um cursinho preparatório para concurso, gravasse as aulas em rede social, ou então gravasse as aulas, fosse para um cursinho, gravasse escondido aqui as aulas, publicasse como se fosse um cursinho meu. É errado. Tá? Certo? A senhora vem. Se eu vou para a colônia, não vou para a colônia, não. Não vou. Eu estive final de semana em Floriano. Semana passada eu estive em Floriano. Mas não vou para a colônia do Gurgueia, não. Então, observem. Temos leis? Temos boas leis. O que falta é cumprir. Né? Certo? Beleza? Quanto aos especialistas na área, tem-se a opinião de Sérgio Branco, por exemplo, em que o problema da lei atual é que ela se destina a processos físicos como impressão de livros, CDs, DVDs. Entretanto, a internet é impalpável. Quem acompanhou aí o caso de um cantor famoso, né, que não teve nada, que simplesmente abafaram. Assim, quando eu vi a notícia, assim, isso aí só vai ser 2 dias de alguma rede social falar e depois abafa o caso. Porque por trás tem muito isso aqui. Né? Então, esse cantor famoso, ele lançou uma música. Ele ia fazer um show, né? E aí lançou uma música, a letra muito bonita, dizendo que era, né, dele. Lançamento de nova música do fulano de tal. Forró bacana, letra bacana. Não era dele a letra, gente. Já tinha direitos autorais, a letra era de outro compositor. Né? Então, até no meio artístico isso acontece. Né? Essas bandas de forró, quando lançam a música, eu não digo lançar a letra, digo lançar a música. Nova música. Vai atrás. Quem escreve aquela letra, nós sabemos que a maioria das músicas de banda de forró é de Dorival Dantas. Ele é o compositor. Né? Então, ele ganha por isso. A banda chega e conversa com ele. Eu quero lançar uma música sua em forma de forró, pé de serra. Eu quero essa letra aqui. Aí a banda vai e paga. E ele ganha por isso. Aí tá assim, aí é legal. Agora, o cantor pegar uma letra
de autoria de outro compositor. E lançamento da nova música do fulano de tal. Aí é demais, né? Só durou 2 dias de notícia. Aí abafaram. É complicado, isso acontece. O especialista da Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, que é o Sérgio Branco, constata que se torna um problema ter uma lei que resguarda as obras físicas da pirataria e o plágio, mas não protege de obras não materiais, a exemplo de artigos e demais produções científicas. Dinheiro fala mais alto. E nesse ramo aqui, aí é que fala alto mesmo. Certo? Bom, desse modo é indispensável que se tenha um regimento jurídico específico e completo, capaz de proteger a propriedade intelectual dos autores no âmbito virtual, independente de qual seja o objeto de autoria, sem invalidar os usuários resguardados pelo direito de acesso à cultura, para que, na prática, os direitos de todos sejam respeitados. Tá? Abafa o caso, né, Theo? E eu nem citei nomes, porque eu não cito nomes, né? Só digo a história. Quem assistiu, quem acompanha aí esses casos já deve saber quem é. Olha só. Quando se fala de textos, né, questão de copiar e tudo, eu falei, no início da aula eu falei, cuidado com o que se coloca. Tem muita gente que gosta de escrever textos motivacionais, textos lindos, frases lindas no Facebook, né? Tem muita gente que pega uma imagem, compartilha e escreve um texto diferente da publicação que ele leu. Até aí tudo bem, não tem problema. Mas o texto que você vai escrever, ele deve ter um autor. Não é verdade? Se não tem, bote entre parênteses, autor desconhecido. Mas não escreva como se aquele texto estivesse partindo de sua autoria. Se foi de sua autoria, melhor ainda, você sabe escrever e sabe escrever bem. Sempre coloque entre aspas. Tá? Eu gosto muito de escrever no Facebook, quando eu vejo uma publicação e vou compartilhar a publicação, eu escrevo sempre algo referente àquilo. Mas quando eu escrevo, tem partes do texto, quem me tem em redes sociais sabe disso. Parte do texto que eu escrevo, que é de autoria minha, eu coloco escrevendo normalmente. Mas se eu vou usar alguma frase de outra, ou seja, de uma passagem de um texto que eu já li, ou seja, de uma obra literária que eu li, referente àquela publicação, e que encaixe com aquela publicação, que tem a ver, eu coloco entre aspas. Então, quem lê já sabe. Isso aqui foi a professora que escreveu, mas esse entre aspas aqui não é de autoria dela, é de alguém. E geralmente, quando eu sei, eu cito o autor. Né? Sabe por quê, gente? Por que eu faço isso? Que é bom vocês também pensarem nisso. Porque tem tanta gente que a gente tem em rede social que ali não são considerados amigos, não. Porque tem gente que tira print do que a gente publica, do que a gente posta, só para fazer o mal. Aí vai que alguém tira o print de alguma publicação minha, né? Ou de alguém, aí manda pro autor, aí essa pessoa está plagiando aí o que tu está dizendo. Né? Então, nós temos que tomar cuidado. Nós temos que nos vigiar a si mesmo, tá? Em relação a isso, certo? Bom, no início da aula eu falei sobre a Lei 9.279, de 14 de maio de 96, que fala sobre a regulação dos direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, tá? Vamos ver essa lei, as disposições preliminares. Bom, no artigo 1º, essa lei regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. No artigo 2º, a proteção dos direitos relativos à propriedade industrial, considerado seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país, efetua-se mediante concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade. Tá? Efetua-se também mediante concessão de registro de desenho
industrial. Concessão de registro de marca, tá? Repressão às falsas indicações geográficas e repressão à concorrência desleal. No artigo 3º, aplica-se também o disposto nesta lei ao pedido de patente ou de registro proveniente do exterior, olha aí, e depositado no país por quem tenha proteção assegurada por tratado ou convenção em vigor no Brasil, tá? E aos nacionais ou pessoas domiciliadas em países que assegure aos brasileiros ou pessoas domiciliadas no Brasil a reciprocidade de direitos iguais ou equivalentes. Artigo 4º. As disposições dos tratados em vigor no Brasil são aplicáveis em igualdade de condições, tá? Às pessoas físicas e jurídicas nacionais ou domiciliadas no país. Artigo 5º. Consideram-se bens móveis para os efeitos legais os direitos de propriedade industrial. E aí a gente vai ver aqui o título 1 falando de patentes e da titularidade no capítulo 1. Bom, o autor de invenção. O autor de uma invenção, quem cria, quem desenvolve, quem produz, tá? Ou modelo de utilidade, será assegurado o direito de obter a patente que lhe garanta a propriedade nas condições estabelecidas nessa lei. Parágrafo 1º. Salvo prova em contrário, presume-se o requerente legitimado a obter a patente. Parágrafo 2º. A patente poderá ser requerida em nome próprio pelos herdeiros. Olha aí. Patente poderá ser requerida em nome próprio pelos herdeiros ou sucessores do autor, pelo cessionário ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho ou de prestação de serviço determinar que pertença à titularidade. Parágrafo 3º. Quando se tratar de invenção ou de modelo de utilidade realizado conjuntamente por duas ou mais pessoas, e não somente o inventor, quando é mais de uma pessoa o inventor, né? A patente poderá ser requerida por todas ou qualquer delas, tá? Mediante nomeação, tem que nomear e qualificar as demais para ressalva dos respectivos direitos. Nomear todos, né? Não é só um. Nomear as duas pessoas, duas ou mais pessoas, certo? Parágrafo 4º. O inventor será nomeado e qualificado, podendo requerer a não divulgação de sua nomeação. Ou seja, vamos supor que eu, o Theo e o Adalto e o Orlando, nós vamos inventar algo e patentear, certo? Nós vamos ser nomeados e qualificados pela invenção. Mas eu posso requerer a não divulgação da minha nomeação, tá? Eu posso requerer, certo? Professor, eu produzo adubo orgânico 100% natural. A fórmula eu não ensino. Olha aí. Rapaz, tu é chique. Adubo orgânico 100% natural. Mas é fácil fazer um adubo orgânico 100% natural. Você não ensina a fórmula, né? E faz fertilizante também. Você não ensina a fórmula, a sua fórmula. Mas é fácil fazer, né? E fertilizante também, você não ensina a fórmula do fertilizante. Quer dizer, Theo, que se eu te perguntar agora, Theo, o que é que tu usa no teu fertilizante? Tu não diz não.
Tu não vai dizer não? Tu pode até não dizer, ou pode dizer, né? Mas você não vai dizer como é que produz. Você pode dizer o que tem no seu fertilizante. Você pode dizer o que tem no seu adubo orgânico. Você pode dizer o que você usa para o seu adubo orgânico. Olha aí o Theo Digo, né? Por quanto é que tu vende, Theo? Quilo ou litro do fertilizante? Por quanto é? É bom você falar preço, viu? Porque de vez em quando eu procuro aqui em Teresina e olha, eu vou te dizer, eu comprei um adubo orgânico em um certo local. Cheguei em casa, porque eu gosto muito de pegar minhas plantinhas no final de semana, né? E aí fui fazer todo o manejo, né? Nunca tinha me acontecido isso. Mudei de adubo, né? E aí simplesmente meu pezinho de hortelã-pimenta foi pro brejo, né? Meu manjericão já está apresentando também a reação, né? Com o adubo novo. Não gostei, não. Tem alguma coisa. Olha aí, a partir de matérias orgânicas, sim, o adubo orgânico é feito. Você faz o composto orgânico, né? Você produz o composto orgânico, né? Com certeza você usa restos de vegetais. Com certeza você usa aí uma casca de banana. Minha mãe faz um adubo orgânico, né, com casca de banana e com casca de ovo. Ó, as plantinhas dela. Muito bom saber, tá, Theo? Tudo em um silo, é um composto. É um composto. Aí você tem lacrado. Olha só, gente, que interessante. Aí você tem o controle da temperatura desse composto? Ou não? Por que eu pergunto? Porque você sabe que ali ele vai fermentar, né? Tá num silo lacrado, entrou em decomposição a matéria orgânica, ela vai se decompondo e a temperatura vai aumentando. Né? Tu tem o controle dessa temperatura? Pergunto isso porque muita gente não faz o controle da temperatura, né? E aí a qualidade do adubo é perdida. Certo? Tem que ter o controle dessa temperatura, tá? Bom, artigo 7º, se 2 ou mais autores tiverem realizado a mesma invenção, olha aí, tudo controlado, tudo em um silo, beleza, coisa boa, Theo, bom saber, viu? Artigo 7º, se 2 ou mais autores estiverem realizado a mesma invenção ou modelo de utilidade, de forma independente, o direito de obter patente será assegurado àquele que provar, né, o depósito mais antigo, independentemente das datas de invenção ou criação. Parágrafo único. A retirada de depósito anterior sem produção de qualquer efeito dará prioridade ao depósito imediatamente posterior. Olha aí, o chorume é o fertilizante, exatamente. Tá? Então, você aproveita o chorume e faz do chorume o fertilizante. Né? Mas você pode fazer o fertilizante de outra forma, você sabe disso. Eu tenho certeza que você sabe. Então, vamos lá. Continuando. Da patenteabilidade. Das invenções e dos modelos de utilidade patenteável. Artigo 8º. É patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva, e aplicação industrial. Né? Artigo 9º. É patenteável como modelo de utilidade o objeto de uso prático ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição envolvendo ato inventivo, né, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação. Tá? Olha só, pessoal, falando dessa questão de patenteabilidade. O Theo falou que produz adubo orgânico 100% orgânico. Né? Do adubo, né, é gerado o quê? O chorume, com todo o processo produtivo.
que é que ele faz com o chorume? Ele transforma, ele usa o chorume, tá, em fertilizante, certo? Às vezes, o resultado do fertilizante é mais forte, a reação é mais forte, certo? É mais rápida do que o próprio composto orgânico que é lacrado dentro de um silo, tá? Porque o composto orgânico, ele ainda vai se decompor quando você vai utilizar no solo para fazer uma boa plantação, né? Ele vai ali, vai fazer outra transformação, tá? O chorume não é mais rápido, porque é líquido, certo? Fertilizante. Então, o que é que eu quero pegar esse exemplo do TEL? O TEL, no município dele, ele produz isso, tá? Não, é lógico que todo mundo deve conhecer o TEL como produtor desse adubo. Ele deve vender. Ele deve ter clientes. Eu não sei se ele tem muitos clientes, mas ele deve ter clientes, certo? Tendo clientes, ele tem o quê? Uma clientela que já sabe que aquele fertilizante, aquele adubo é do TEL Monteiro, né? Aí vamos supor que alguém chega por pura malícia, eu não digo malícia, eu digo maldade, né? Compra em grande quantidade, né? Bota numa loja, abre as portas da loja e diz: venda de adubo orgânico, venda de fertilizante. Pega uma etiqueta a embalagem, etiqueta os sacos, divide em tantos quilos, em 5, 10, 15, 20 quilos, né, de adubo, né? E não bota nada de informação do TEL. Não bota informação de onde é a procedência do adubo, né? Ou seja, isso aí é a invenção do TEL. A pessoa está vendendo a invenção do TEL sem nem ele saber, né? E que ele devia ter, por direito, ele deve ter sim uma porcentagem na venda. Ele é o produtor. Então, esse exemplo do TEL serve para muitos aí que estão assistindo a aula e com certeza já se depararam com uma situação igual, né? É como alguém que mexe com culinária. Faz pudins, na pandemia teve muito isso. A pessoa começou a cozinhar dentro de casa porque não estava mais trabalhando, começou a fazer lanches, né? E uma pessoa foi e abriu do lado da casa, né, um depósitozinho, vendo. Aí botou sua etiqueta e lançou uma marca. Gente, isso é um absurdo, né? É o que eu digo, é preguiça. É preguiça de ir lá para o campo, fazer o adubo. É preguiça de ir lá para a cozinha e fazer, né? Certo? A minha marca é registrada. Beleza, Theo, parabéns. Vamos lá voltar já com a nossa disciplina de projetos.